Então, pessoal, tem um conceito lá na mecânica, que é o conceito do trabalho mecânico de uma força, né? Então, esse conceito de trabalho está diretamente ligado à questão da energia. Então, quando o físico, né, vai definir energia é a capacidade que um sistema tem em realizar trabalho. Essa é uma definição bastante utilizada aí por nós na física, né? A capacidade de um sistema realizar trabalho. Então, para a aula de hoje, a gente vai falar um pouquinho sobre essa questão. Só que esse trabalho aqui, ele vai ser abordado do ponto de vista da eletrostática. Por isso que aqui eu tenho trabalho e diferença de potencial elétrico. Certo? Então, quando você fala aqui na mecânica, né, você tem aqui a mecânica, que nós chamamos aqui na física clássica de estudo do movimento. O trabalho, esse trabalho aqui chamado de trabalho mecânico, ele vai ser realizado aqui por uma força. Então, uma força, claro, né? Como esse trabalho é mecânico, a força é uma força motora, é uma força mecânica, e a energia que vai estar associada a esse trabalho realizado é chamada aí de energia mecânica. Consequentemente, essa energia mecânica, você vai fazer uma analogia com a energia de movimento, que é a energia cinética. Então, às vezes as pessoas perguntam para mim: Gilson, quantas formas de energia você conhece? E eu falo sempre que é uma, só conheço uma, que é a energia cinética, né? Gilson, por que uma? Tem elétrica, tem térmica, tem eólica, tem luminosa, mas essas energias aí são consequências de energia cinética. O próprio universo em expansão, né, quando Ed Hubble fala que o universo está se expandindo, a expansão já nos leva à ideia de movimento. Então, todo o universo se movimenta, né? Então, a energia de movimento é a energia cinética. Está claro isso aí? Então, quando você vai falar aqui do trabalho mecânico, lá a definição que a gente deu desse trabalho foi o seguinte: eu pegava uma posição, né? Uma posição A e uma posição B, e tentava levar esse bloco, né, da posição A para a posição B. E aí, para levar esse bloco de A para B, cuja essa distância aqui a gente vai conhecer, né? A gente conhece, na verdade, o que é que acontece? Eu aplico uma força. E ao aplicar essa força vai deslocar esse bloco até esse ponto aqui, ó. Então, lá na mecânica, vocês viram o seguinte, que para calcular o trabalho realizado por essa força, aparece aqui um sinal de positivo e negativo, então já sabe que é uma grandeza escalar, não é isso? E esse trabalho seria o quê? Seria a força vezes o deslocamento vezes o cosseno de θ. Isso aqui é um produto que lá na geometria analítica, na matemática, né, uma ferramenta matemática, nós chamamos isso aí de produto escalar, né? E esse trabalho, passa a ser uma grandeza escalar. Então, a mesma analogia nós vamos fazer aqui para a física. Qual é a diferença? E na mecânica, essa força aqui, ó, é uma força motora, é uma força mecânica. Aqui na eletrostática, a força que vai deslocar é uma força elétrica. Está claro até aí? Beleza? Então, esse trabalho é chamado de trabalho eletrostático de uma carga. Então, você vai pegar uma carga, geralmente a gente trabalha assim, né? Pegamos um campo elétrico uniforme, né? O campo elétrico uniforme, ele é importante para a gente aí, para a gente entender esse conceito. E esse aqui é um campo elétrico eletrostático. Vocês vão ver que existe também um campo elétrico dinâmico. Quando a carga, ela se movimenta de modo ordenado, né? Gerando aí o que nós chamamos de tensão, né? Corrente e tensão. Você vai ver isso lá comigo daqui a 2, 3 semanas aí na eletrodinâmica. Provavelmente 2 semanas que eu vou dar uma corridinha desse trabalho aqui. Então, o que acontece? Nesse caso, especificamente falando,
Vocês observam o seguinte, observe que eu tenho aqui uma carga, né? Essa carga aqui, ela está colocada nesse ponto, justamente porque esse ponto é o ponto de maior potencialidade. Lembre que aqui, ó, eu tenho um campo elétrico uniforme. De um lado eu tenho carga positiva, do outro lado eu tenho carga o que aqui? Negativa. Então, se você pegar essa carga de prova, colocar nessa posição aqui, na posição A, onde na posição A eu tenho um potencial elétrico aqui, VA, pelo princípio da atração e repulsão das cargas, você vai ver que a força elétrica, ela vai deslocar essa carga dentro do campo elétrico. E ao ser deslocada, essa carga aqui, ela vai realizar um trabalho. Ela vai se deslocar do ponto A para o ponto Q aqui, para o ponto B. Está claro isso aí? Então, nesse caso aqui, quando a gente vai calcular esse trabalho atribuído à carga, nós vamos fazer a mesma coisa aqui, ó. Força vezes deslocamento vezes o cosseno do ângulo. Nós chamamos isso de produto escalar. E aí você vai ver a importância desse mais ou menos, né? Você vai fazer a analogia lá, você vai ver que quando a carga é positiva, o trabalho é positivo. Quando a carga é negativa, o trabalho é negativo. Está claro isso aí? Tranquilo? Então, se você fizer aqui uma mesma analogia, obrigado, não. Se você fizer aqui uma mesma analogia, você vai ver o seguinte, que o trabalho da carga vai ser a força elétrica, está claro isso aí? Multiplicando aqui a distância entre esses pontos aqui, que é o ponto A ao ponto B e o cosseno de θ. Está claro? Mas se você observar bem, ó, esse cosseno de θ, a força e o deslocamento aqui, ó, estão na mesma linha, ó. Aqui está a força, aqui está o deslocamento. O ângulo aqui é 0 graus e o cosseno de 0 graus é 1. Então esse trabalho aqui, ó, ele pode ser medido assim, ó, mais ou menos. Lembrando daquela relação lá que vocês viram comigo no campo elétrico, aqui é o campo elétrico e a carga. Então aqui vai ficar assim, ó, mais ou menos vezes Q aqui a distância. Então dessa forma aqui, que nós vamos calcular o trabalho eletrostático naquele campo elétrico uniformezinho ali. Beleza? Então, observe aqui, eu vou mudar o slide. Eu não entendi. Não, entendeu? Não entendi nada. Ó, vamos lá. Você não lembra lá que vai calcular o campo elétrico? Sim. Eu pego a força dividida pela carga? Não. Ah, se você não lembrou agora. Não lembra não? Não lembra? Eu lembro dessa relação entre delta T e delta S. Não, aqui não tem nada de delta T Sim, e delta S. eu estou Aqui eu falando do estou triângulo. falando da eletricidade. Eu tô falando do triângulo. Eu lembro Sim, disso, tá dessa bom. relação. Pronto, aí eu peguei aqui lá, ó, peguei um triângulozinho e relacionei três coisas aqui nesse triângulo. Relacionei a força elétrica, relacionei o campo elétrico e relacionei a carga. Então dessa relação aqui sai a força elétrica. Então a força elétrica é o campo elétrico vezes que aqui a carga. Então, se eu fizer essa mesma analogia que eu estou fazendo aqui, ao invés de colocar a força mecânica lá, eu coloquei a força elétrica, que essa interação é eletrostática. Lá é mecânico, lá é um conceito mecânico, aqui é o conceito eletrostático. Como a física é clássica, eu posso fazer essa relação. Então, quando eu escrevo aqui, ó, força vezes deslocamento vezes o cosseno. Mas observe, ó, que a força e a distância, o deslocamento da carga aqui estão na mesma linha, tá vendo? Então quando você pega aqui, o ângulo aqui é 0 graus entre esses dois vetores. E o cosseno de 0 graus é quanto aqui? 1. Então ao invés de escrever força vezes deslocamento, presta atenção, ao invés de escrever força vezes deslocamento, eu vou escrever a força em função do campo da carga. Então isso aqui é a força. Tá claro? Então essa força elétrica aqui é isso vezes isso. E aí, ó, o vetor some, que isso aqui é uma grandeza escalar, um produto escalar. Tá claro até agora? Clareou sua mente? Mais ou menos. Mais ou menos? Por que mais ou menos, rapaz? Diga aí onde foi que você não clareou aí.
E lá essa coisa de cosseno aí, como é que você viu esse cosseno aí? Isso é uma propriedade matemática. Sim. Isso aí você viu lá no primeiro ano. Mas quem entrou o cosseno? Hein? Mas quem entrou o cosseno? Entrou o cosseno, porque essa relação aqui é um vetor. Se eu não traço cosseno aqui, ó, força é vetor, deslocamento é vetor. Sim. Se eu não te colocasse um cosseno para arrumar essa coisa aqui, eu ia depender da direção e do sentido. A carga, ao trabalhar, ela ia depender da direção e do sentido. Então, quando você faz um produto escalar, você tira essa dependência da direção e sentido. Você só depende aqui do módulo. E aí, esse módulo, como é uma grandeza escalar, ele vai poder assumir valor positivo ou valor negativo, a depender do sinal dessa cargazinha aqui. Então o cosseno, na verdade, aparece para fazer essa arrumação. É por isso chamado de produto escalar. Porque você pega dois vetores de origem diferentes e multiplica pelo cosseno. Aí dá uma grandeza escalar. Você tira a direção e o sentido, essa obrigação de direção e sentido. Beleza aí? Então aqui, ó. Quando você pega aqui esse... Deixa eu apagar isso aqui que não ficou legal não. Esse negócio de mudar de slide. Tá aqui, ó. Presta atenção. Presta atenção. Quando você pega aqui uma carga de prova com sinal positivo, mostrei na aula passada, ela vai se deslocar no campo elétrico uniforme do potencial maior para o potencial menor. Quando você pega uma carga de prova negativa, ela se desloca do potencial menor para o potencial maior. Nesse caso, eu posso fazer uma relação também para determinar esse trabalho. Eu posso calcular esse trabalho da carga aqui, ó, realizado por essa carga, utilizando sempre o sinal de mais do que aqui, gente, menos, fazendo o seguinte: você pega a carga e multiplica pela diferença de potencial. Então, se você pegar aqui, ó, que VA menos VB, você também acha o valor desse trabalho. Então, aqui, ó, só para a gente ficar atento a isso, quando a carga é maior do que zero, isso implica que o trabalho é maior do que zero. Quando a carga é menor do que zero, isso vai implicar que o trabalho realizado pela carga também vai ser o que aqui? Menor do que zero. E aí vem aquela questão lá da conservação da energia. Lembra que eu falei para vocês na aula passada que a energia mecânica é a soma da energia cinética mais energia potencial, e que nesse caso, para esse sistema aqui, ela se mantém constante. Então, quando a energia se mantém constante aí, o que acontece? Se você aumenta a cinética, diminui a potencial. Se você aumenta a potencial, diminui a cinética. Então, toda vez que o trabalho for positivo, ele vai ser chamado de motor. Toda vez que o trabalho for negativo, ele vai ser chamado de resistente. Beleza? Então, no motor a energia cinética aumenta, no resistente a energia cinética diminui. Ok? Então, aqui, ó, para calcular esse trabalho, já mostrei para vocês, o trabalho vai ser positivo quando a carga é positiva e o trabalho vai ser negativo quando a carga é negativa. Ok? Então, tá, isso aqui, eu coloquei isso aqui no slide, isso aqui é informação importante, princípio da conservação da energia. Energia do sistema é constante em um campo elétrico uniforme. Então, quando você fala aqui de energia constante, energia mecânica e a cinética, mas a potencial, quer dizer o seguinte, que quando a cinética aumenta, a potencial diminui, quando a potencial diminui, a cinética aumenta, e aí eu coloco isso, ó, quando a carga é maior do que zero, desloca do potencial maior para o potencial menor, aumentando a energia cinética. Quando a carga é negativa, desloca do potencial menor para o potencial maior, diminuindo a energia cinética, né? Então aqui, o trabalho realizado pelas forças conservativas não depende do caminho. Então ela pode ir no campo elétrico do potencial maior para o menor ou do potencial menor para o maior, independentemente. Então aqui eu vou fazer lá uma atividade com vocês. Deixa
Deixa eu ver aqui. Deixa eu ver aqui. Deixa eu ver aqui. Essa foi para calcular o trabalho, veja aí. Deixa eu ver aqui outra peça para calcular o trabalho aqui. Essa pede. Tal. Eu cheguei a fazer essa na aula passada para você, gente, não é? Uma mediante de comparação. Faz essa aqui também, vai. Faz essa aí. Vai,